A gente está de volta. A gente insiste. A gente está de volta porque a gente insiste. A gente não vai desistir. Ai, gente, que delícia. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelas críticas positivas, pelas críticas negativas, pelas críticas construtivas. Essa sim eu aproveito demais. O resto eu deixo passar. Obrigado por tudo. Compartilhe, comente, curta. Toca lá a história do sininho. Por quê? Porque, na verdade, não é para... É só para você entender que o identidade é para a gente discutir o nosso comportamento. Discutir esse comportamento que está bastante perdido, no meu ponto de vista, muito exagerado, de muitas coisas que ninguém está sabendo, para onde você não aprende alemão em um dia só. Você vai ter que fazer um cursinho, e a gente está fazendo cursinho a vida toda porque a gente está aqui para aprender, não é não? Hoje eu estou com duas pessoas incríveis, que vão falar, acima de tudo, daquilo que elas fazem, mas de uma coisa chamada superação. Porque não tem ninguém que pode te tirar do lugar onde você está para um lugar melhor, a não ser você mesmo. E eu tenho essas duas pessoas. Uma faz uma coisa, o outro faz outra, mas eu vou apresentar para vocês. Doutora Débora Ferraro. Doutora, né? Eu nunca chamei você de doutora. Não, pode ser só Débora mesmo. Então, Débora Ferraro. Doutora Débora Ferraro, que tem uma clínica de estética maravilhosa, mas tem um trabalho incrível que eu já vou falar. E Felipe Alexandre, que é essa pessoa pequena que está aqui do meu lado, que tem uma história de superação, que do nada ele deixou falar, falei, eu quero entrevistar você. Mas eu quero... Não, eu vou entrevistar. Bom, obrigado por vocês estarem aqui. A gente demorou, né, hoje para fazer. Foi. Mas é muito bom. Primeiro, Débora, é incrível, a gente vai falar do teu trabalho, que eu acho que é bárbaro, mas primeiro dessa tua sacação de ter uma clínica de estética e atender mulheres que passam por relacionamentos abusivos a recuperar essa autoestima delas. Eu vi uma coisa muito engraçada, que mulher não volta mulher, né? Não sei quem, não, é por isso que o mundo masculino, e de repente vem uma mulher jovem, bonita, enfim, com uma vida bacana, pegar aquela mulher que pode ser mais bonita, mais jovem, mais rica, mais do que você, e você dá a mão. Isso é um exemplo para mim acho que até de espiritualidade. De onde veio essa história? Eu cresci com o meu pai, né? Ele sempre foi assim, de ajudar as pessoas, né? Então, ele era presidente da ACD. Da ACD? ACD. Eu já fiz trabalhos lá maravilhosos. Então, eu cresci dentro da ACD. Então, e se não fosse tudo que eu vivi, presenciei desde cedo, desde os 15 anos. Mas eu falei para o meu pai, eu quero me formar em comércio exterior. Mas o sonho dele, eu desenvolver esse trabalho humanitário que ele desenvolvia, né, dentro da ACD. Com isso, fiz faculdade durante 4 anos de comércio exterior e vi que não era aquilo para mim. E por que comércio exterior? Porque eu tinha... Tendo essa vivência toda tão ligada É porque eu gostava muito de viajar, então assim, eu viajava muito. Adorei. Com 15 anos, meu pai falou, você quer uma festa, né, ou você quer viajar? Aí eu fui viajar pelo mundo, fiquei viajando uns 40 dias. Então eu fui muito precoce. Então eu comecei a empreender com 13 anos. Eu vendia tipo bijuteria. Então eu vim de uma família pobre, né? Então meu pai dizia que a única coisa que a gente tem, né, assim, que a gente pode fazer é estudar. Então com isso eu fui estudando até ele falar assim para mim, o que você quer fazer da vida? Eu falei, eu quero fazer comércio exterior. Ele falou, não, você não quer seguir essa profissão? Aí eu falei, não, pai, eu continuo te ajudando, né, na CD, né? Eu vi aquele trabalho, mas eu achava muito pesado para mim, né? Aí foi por isso que eu falei assim, eu preciso abrir alguma coisa. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar as mulheres, para ajudar as pessoas? Aí estava passando uma vez por Santana, vi um local, e falei assim, vai ser aqui. Aí abri uma clínica, não tinha nenhuma cliente. Eu tinha tipo 23 anos. Isso lá atrás? Lá atrás. De lá para cá foram quase já 20 anos, né?
Gente do céu. Qual é a tua... Essa importância que você falou agora, e para mim é impressionante. Eu sei porque desde muito cedo eu aprendi a ajudar as pessoas, porque meu pai era uma pessoa assim. Até hoje, ele faleceu, tem 12 anos, a gente ouve... seu pai me ajudou na faculdade, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, né? E provavelmente o seu pai, eu acho que é dessa mesma época, dessa mesma, não é educação, mas é desse mesmo comportamento. Você com 15 anos, com 20 anos, dentro da CD, que é um lugar que você precisa ter uma base muito forte, porque você... eu sempre falo, a pessoa que tem dó, ela não tem amor, mas o amor que você tem por aquelas pessoas, por aquelas crianças, né? Por até os adultos que passam por ali, numa recuperação, numa história, essa sensação, você se lembra de alguma... Qual foi a tua primeira sensação de entrar na CD e o mundo, de repente, se abrir de uma maneira diferente para você? Sim, assim, um exemplo. Meu pai era muito assim de dar exemplo. Meu irmão, um exemplo, queria uma moto. Meu pai falava assim, vou te dar. Mas antes, ele levou ele para ver um acidente de moto. Sabe assim, ele era muito de dar exemplo pra gente. Sim. Assim, sabe, tipo de mostrar a real da história. Aí ele falava assim, Débora, com isso, como ele era presidente da CD, ele também administrava 5 creches. Então, ele cuidava de 500 crianças também. 500 crianças. Ele era o único que tinha verba, né, para administrar toda essa parte de política, de trabalhar com o Maluf, né. Então, ele cuidava de 500 crianças. E o sonho dele era morrer na CD. E eu trabalhava na Paulista, em comércio exterior. Aí eu tive um sentir do nada, que meu pai não estava passando bem, só resumindo essa parte. Tá. Ele faleceu dentro da CD. Aí Gente. chegou para mim, aí... É porque nossa, olha que eu não sabia dessa história, mas eu falei, é quase uma coisa espiritual, né? É espiritual, muito espiritual, a gente era muito ligado. Ele faleceu com 52 anos. Então, tipo, eu tinha 20 e poucos, se eu não tivesse toda essa bagagem, hoje eu não tinha construído tudo que eu construí sozinha, sem nenhum sócio, tá? Passei por pandemia, passei por toda a situação, por tudo que você imaginar. Todas as empresas fecharam, todas. Assim, na minha rua, onde eu estou, na Dr. César, eu estava, todas. Você imagina, até o Cinerama, de 90 anos, fechou. E eu sempre reinventava, sempre reinventava. Na pandemia, falei, meu Deus, o que eu vou fazer para se reinventar? Com 30 funcionários que eu tinha. Aí eu tive que tirar um KNAI para alvará, né? Sim, você teve que tirar toda uma história. história. Eu sempre reinvento alguma situação. Mas esse comportamento é que me interessa, né? Você não... Apesar de que você estava se arriscando também, né? Eu sempre me arrisco, todo dia. Jura? Todos os dias. Bom, posso contar? Sim. Como é que eu te conheci? Eu chego na clínica, lá para falar com ela, para fazer um procedimento, porque eu não tenho a menor problema de falar, eu preciso... Para fazer o Clô, que é um personagem do meu momento agora, eu preciso ter essa sobrancelha, eu preciso ter um pouquinho de botox para eu poder chegar nele. Eu chego lá na clínica, tá ela e o Felipe, ela com o esparadrapo daqui aqui, na mão. Ainda tem uns Oi, tudo aqui, bom, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo bem. Óbvio que você olha, né? Mas esparadrapo a cor da pele, muito bem colocado. Eu falei, fez algum procedimento. Ela falou, não, eu acabei de ser assaltada. Um cara enfiou a mão no Uber, no vidro, ela estava cheia de vidro, de código, de coisa. Eu falei, aí, não, Débora, vamos, deixa outra hora. Não, imagina, que isso, não tem problema nenhum, toda dura. Aquilo não pode me afetar, porque eu estava ali, né, eu tenho que dar um exemplo, né. Mas, amada, é assim, esse comportamento, né, essa atitude, essa sua identidade com o momento de estar, e ela me falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, eu tenho 2 opções. Ou eu fico em casa chorando, ou eu venho trabalhar. Eu vim trabalhar na maior paz espiritual com ela mesma. E aí você ajuda essas mulheres. E não contente com isso, no meio dessa história toda, eu vou puxar para o Felipe.
conversando, tal, não sei o que lá, então, porque eu explicando para ela, falou, Débora, eu vou fazer um podcast, eu quero fazer um programa, que meu sonho é fazer um programa na TV aberta, e eu gostaria de ter uma psicóloga para poder falar profissionalmente o que leva a gente a ter esse comportamento. Aí essa pessoa, que quase não é sarado, falou para mim, então, eu comecei a malhar porque eu tive uma depressão. Desculpa, a gente pode abrir isso. Não, imagina, tranquilo. E eu falei... Quando eu consegui falar, né? Quando eu consegui falar. Quando você conseguiu falar, para! Quando eu consegui falar, que esse aqui é uma pessoa que não fala, né? Não fala pouco. E ali, quando eu consegui falar, ele já virou imediatamente, né? Pra minha história. E eu acho que são histórias cativadoras, de inspiração, né? Realmente, assim, de pessoas que buscam a sua versão melhor de si própria, né? A gente estava falando ali agora há pouco com a doutora, que estava falando de pessoas que procuram padrões, né, a ser seguidos. Eu, através de um problema de depressão que eu enfrentava, encontrei na atividade física, na musculação, uma versão melhor que eu poderia ser daquilo. E eu fui atrás e fui em busca daquilo. Não somente por isso também, né? Eu tinha alguns problemas de saúde lá atrás, como epilepsia também. Eu era uma pessoa que eu não conseguia, por exemplo, sair sozinho na rua, né? Que eu tinha que sair com algum acompanhante. E através da atividade física, musculação, e acredito que também um pouco da minha fé ali, isso foi mudando, que eu fui buscando um pouco ali de uma... Não, você buscou e achou, né? Sim, fui buscando. Você buscou e achou. Qual foi o momento que você... o comportamento que você falou, eu vou ali? Da onde veio essa força? É uma fé, eu acho incrível. Eu sou um cara que eu também tenho uma fé. Eu acho que o cara que ganha na loteria, né? Ganha na Mega Sena, ele ganha porque ele joga. A gente tem que ter a fé, ir lá e fazer. O negócio é você fazer. Você pode falar, você pode dar um curso, você pode fazer o que for, falar, resgatar mulheres que passam, você sai da depressão e vai fazer, mas você fazer esse momento, esse exemplo que a gente dá para as pessoas é que é muito rico, porque as pessoas às vezes não se acham capazes de fazer isso, ou não se acham, eu vou fazer isso, eu vou aparecer isso, eu vou aparecer aquilo, porque as pessoas, né, Tem que ser contínuo, né? Não, nem isso, né, Débora, eu acho que precisa, ele carece de uma verdade tão grande, né, de lá de dentro, que você me deixou, eu falei, oi, como assim, né? Você atende pessoas na sua clínica de graça, pessoas, mulheres que precisam, não que mulheres que precisam de beleza, que precisam estar modernas, bonitas, elas lindas. vão só para visitar, tem umas que vão lá só para me visitar, para conversar mesmo comigo, sabe? E elas têm tudo, elas são super assim, bem-sucedidas. Não, mas é a outra parte também, né? Quando você tem um abuso, como você está falando, você deve ter uma força muito grande, enquanto ser humano, enquanto homem, porque você fala, eu vou fazer isso para eu me melhorar, em vez de ficar chorando, em vez de ficar fazendo coitadinho. Que acabou de mencionar, né? Ou você fica na inércia, né? Ali, ou você vai atrás de você melhorar ali, né? Então, eu fui atrás de sair daquilo, porque era uma situação que para mim já estava ou ali, ou realmente me entregar para aquilo. Então, eu encontrei um caminho que eu consegui, através daquilo, sair daquela situação de depressão, de melhorar o meu comportamento em minha sociedade, com a família, né? Então, aquilo foi levando outras coisas. Foi um despertar para outras coisas. Com certeza. E esse caminho, principalmente da saúde, mais do que um corpo sarado, mais do que um corpo bonito, mais do que uma estética, de que você está dentro de uma história. É claro que depois você faz também pela estética, né? Não, mas aí... Óbvio, sim, né? óbvio, aí né? também não, né? Você não vai fazer para... não vamos ser hipócritas. Não, mas eu acho que ficar. tudo é válido. Mas mostrar esse caminho, né? Mostrar essa história, exatamente. né? Ter esse exemplo que você dá, que você teve através do seu pai, né? de primeiro conhecer pessoas que precisam de tanta coisa, né?
preciso de tanto amor. E amor. a gente reclama de tanta coisa, essas pessoas reclamam, sabe? A gente tem que agradecer ao acordar, você está vivo. Eu costumo falar que dizer obrigado é uma questão de educação. E você agradecer é um sentimento que você não consegue, eu pelo menos, Edu, eu não consigo descrever o que é agradecer. Ao tanto que eu agradeço das coisas que eu passo, das coisas bacanas que me acontecem e principalmente das coisas esquisitas, porque elas sempre me levam para uma porta muito melhor da onde eu estava. É o que a gente estava falando hoje, né, Débora? Da gente sempre tentar tirar coisas de situações mesmo difíceis que sejam. Então, eu posso dar um exemplo, né? Esse fato de eu tô viva acho que por Deus mesmo, né? O que eu levei como lição? Antes eu ficava no carro só no celular. Hoje, agora eu levo um livro e vou lendo. A mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Eu tento pegar o celular dentro da minha bolsa, que é mais ou menos modo, mas assim, quando foi uma agressividade mas tão grande. Não, é um absurdo. É um absurdo. Quando você sofre um assalto, eu já falei isso em duas conversas que eu já tive, em 2 programas aqui que a gente fez, mas é uma agressividade muito grande. Eu sofri um grande assalto com 5 pessoas que entraram na minha casa. Me bateram, cuidaram, eu tive que fazer cirurgia, me levaram tudo, mas eu tenho um sentimento de gratidão por isso, porque eu comecei a dar valor para aquilo que eu sou de ser humano, que eu não fiquei com nenhuma sequela, que eu tenho saúde, que eu tenho força, porque eu perdi coisas materiais que eu nunca mais vou ter. Sim, eu nunca mais vou ter porque, por exemplo, foi um presente de uma amiga que ela não vai mais me dar. Né? São coisas que o Clodovil, sem saber, olha, isso tem mais de 12 anos, pintou uma aquarela para mim e eles levaram. Ele nunca mais vai fazer, porque ele faleceu. Eu não sei o que eles fizeram com essa aquarela. É por isso que a gente fala, tem um comportamento que você facilita muito as coisas acontecerem. Você andar na Paulista falando no celular, na rua, é óbvio. O celular, alguém passa, essas pessoas que são viciadas em drogas passam, levam para um lugar para ter hackers, para pegar no banco, para fazer coisas. A gente precisa mudar esse comportamento, essa história, porque a gente está facilitando demais esse tipo de coisa acontecer com a gente, não é verdade? É verdade. E a gente tem que entender que foi algum motivo, alguma razão para a gente mudar a nossa atitude, para a gente mudar alguma coisa, né? Com isso eu mudei bastante. Mas levando para o outro lado da situação, a situação que você passou, a situação que a Débora passou, e vocês vão levar para frente, é o que tornou o Eduardo de hoje, tornou a Débora de hoje também. Então a gente... isso com certeza. Então sempre é tentar tirar alguma evolução, algum conhecimento de tudo daquilo que você passa para que você evolua como ser humano. Você tem alguém, desculpa, te cortei, querido, você tem alguém, por exemplo, que busca você através, na internet, ou que fala que você consegue, sabe, fazer abanar o fogo para pegar o fogo, para a pessoa sair de uma coisa, ou é a primeira vez que você está, de repente, expondo esse lado incrível que você teve com você mesmo para as pessoas? É que as pessoas elas têm muito estereótipo, né? As pessoas elas olham, por exemplo, para você, se é uma pessoa que treina, vai para academia, ela tem aquele estereótipo, ela, por exemplo, não sabe o que está por trás disso, né? Não sabe o que me levou por trás disso. E eu tento compartilhar isso nas minhas redes sociais e fazer com que isso inspire pessoas. Mas não no modo que elas se comparam a mim, que eu acho que o ser humano, a partir do momento que ele se compara com alguém ou com alguma coisa, eu acho que perdeu total sentido da vida, total sentido de alguma coisa ali. Mas que ela seja ali algo que ela possa se melhorar, possa se ver diante de um ser humano melhor dali para frente. A gente pensa igual, eu acho que a gente é indivíduo, né? Indivíduo. Nascemos um só. É igual casamento, a gente fala, o casamento de casa, 2 mentes, né? Então a pessoa acha que tem que viver a vida do outro. Você nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Sim. Eu não consigo entender, por exemplo, dentro da minha área tem muita concorrência, né? Como?
eu posso fazer o trabalho do outro melhor, igual ou pior, e o outro pode fazer os meus trabalhos melhor, igual ou pior do que eu, porque somos indivíduos, mas assim, igual no sentido de fazer a mesma coisa, né? Duas coxinhas você consegue mensurar, né? Coxinha de fulano, coxinha de ciclano, mas trabalho humano, né? Essa coisa que a gente faz do ser humano, de trabalhar, de pegar um personagem, tem muito do DNA da pessoa, né? Quantas pessoas já passaram por situações muito mais leves que as suas e não foram, né? E tiveram vários concorrentes, mais de 10, 20 donos de grandes franquias, sempre quis saber o meu diferencial. É saber lidar com as pessoas e saber que cada um é um. Eu tenho funcionários de 22 anos, tenho uma massagista de 17 anos. Eu sei lidar com cada um, sabe, assim, dentro de uma situação. E eles ofertam, eles não saem. Tem uns que saem e ainda voltam. Dou oportunidade de voltar. Essa massagista que está comigo há 17 anos, tem uma cliente super assim, ela falou, Débora, já fiz massagem em Dubai, mas como a Rosita não tem. E ela não precisa trabalhar, os filhos dela são piloto, ela tá porque gosta de mim. E porque gosta de uma história, porque tem uma uma identidade, tudo. Que essa história de comportamento que é muito. Vocês, enfim, Felipe na academia, dentro da clínica, você dentro da clínica e dentro dessa história toda. Como é que vocês estão vendo essas histórias dessas harmonizações faciais, dessa busca pela beleza, essa busca pelo corpo? Eu já vi coisas assim, das pessoas se injetarem coisas, eu não sei nem como chama, né? Que você fica com parece um frango assado aqui em cima. Óleo, né? Uma coisa assim do tipo. Tá absurdo, né? É absurdo. É aquilo que eu acho que eu acabei de mencionar, e a gente pode falar também, jogando já que a gente está falando de estética também, aquela coisa do indivíduo querer se comparar, né? Ele vê ou um resultado rápido, né? Um resultado rápido, ou alguma coisa, por exemplo, ali em vez de, por exemplo, ele andar, por exemplo, as pessoas fazem atividade física por estética, mas também tem um lado da saúde e tal, porque vai melhorar não somente a estética dela, mas o psicológico, ela vai ter mais disposição para viver, ela vai... Então, é a inversão do que a atividade física pode trazer, né? Então, as pessoas hoje elas optam por esses atalhos, né? E acabam prejudicando não somente a estética delas, porque fica uma coisa horrorosa, né? Ali visualmente vendo, mas a saúde delas ali, obviamente, também, né? E há uma coisa muito exagerada hoje em dia de as pessoas tentarem buscar isso de modo rápido, né? E você acha que você já falou, você já iniciou falando sobre isso, dessa busca rápida por beleza. E como a Débora falou, a Ferraro, por exemplo, levando já isso para a estética, ela busca sempre tornar a pessoa ali uma versão melhor de si própria, né? Então, sempre tentando fazer com que esse casamento aí seja feito, né? Porque eu acho que também tem muito da parte psicológica das pessoas também. Elas precisam, hoje em dia, de terapia, na verdade. Elas precisam ali conversar para se tratar primeiro ali da parte psicológica também, para que elas vão em busca. Os procedimentos que tem, né? As histórias que tem. A cabeça da pessoa tem que estar bem. Ela tem que estar bem com ela mesma, entendeu? Você consegue fazer algum procedimento na clínica de uma pessoa que você percebe que não vai ficar feliz com o resultado? Eu falo que não. Aí eu tenho uma mesa que eu falo, você não precisa mais. Você pode vir aqui tomar um café e ela continua indo lá. Ela está linda, maravilhosa e acha que precisa de mais coisas. Mas ela gosta só de estar lá. Toda segunda ela vai lá, conversa, toma um chá. Hoje ela até teve lá, né, que ela adora a doutora Sandriane. Ela não precisa fazer mais nada. Mas ela se enxerga de uma outra forma. Mas ela vai em busca de fazer alguma coisa? Vai. E ela quer pagar, ela fala que tem dinheiro. Eu falo, não, você não precisa aqui. Eu falo, você tá linda. De onde você acha que vem isso?
deturpação daquilo que ela se vê no espelho, de alguma sei lá o quê, como você vê isso, assim, eu, dentro da minha área, eu vejo pessoas que se destruíram em relação a isso, né? E tanto em relação a corpo, eu, por exemplo, como ator, cada um pode ter o que quiser, mas eu, por exemplo, não poderia ter o corpo do Felipe. Poderia, eu faria só certos personagens, né? Eu me abro de A a Z, eu faço um velho, eu faço mulher, eu faço Clodovil, eu faço criança, eu adoro fazer peça infantil, eu tenho um corpo para o palco, que aliás é onde a gente está no Teatro União Cultural. Se você está ouvindo algum barulhinho, é porque a gente não está aquela mesa de podcast chiquérrimo, com aquelas coisas lindas, a gente está no palco do Teatro União Cultural, que não é a minha vida, faz parte da minha vida estar num palco. Quem que está procurando mais, homem ou mulher? Ficar mais bonito, mais gostoso, mais cheiroso, mais... Eu vi que ela percebia um público muito diferente, né? De Santana, eu estava em Santana, né? Todos esses anos. Aí tinha muitos clientes aqui da Zona Sul. Foi por isso que eu vi a necessidade de abrir agora a unidade aqui da Frecaneca. Tá. Muitos homens. Mas eles ficam muito mais assim, fechados, sabe? Em que sentido? Eles não gostam de estar misturado muito com mulheres. Então, lá em Santana, eu mexo 90% com mulheres. E aqui agora o nosso foco vai ser praticamente 90% homens. Não se sentem incomodados pelo julgamento da mulher, pelo possível julgamento de uma mulher? É que primeiro é o perfil mesmo, o perfil de bairro, entendeu? Também. Lá eu tenho muitas clientes árabes, armênias, né? Porque eu estou em Santana. Sim. É um público totalmente diferente. A percepção é muito louca, né? Então, muito legal eu tenho você que me vestir lá diferente, eu não posso me vestir assim. Porque lá eu tenho muitas clientes muçulmanas, entendeu? Então elas se inspiram muito em mim. Entendeu? Tipo a Zaira, a Naira, são clientes assim, árabes, assim, que estão comigo há mais de 15, 20 anos. Então, o que eu falo para elas fazem. Né, Sandriana? E aqui já é um outro perfil. Então, é um perfil mais assim, mocinhos que gostam de se cuidar, mocinhos mais assim, arrumadinhos. Então, os mais arrumadinhos é ótimo. Assim, né? Tô falando os mocinhos mais arrumadinhos. Então, que gostam de ver mais beleza, tem que se cuidar um pouco mais. Então, quando eu tô na unidade da Paulista, eu tenho que me cuidar mais. Onde tem mais exagero, Zona Sul ou Zona Norte? Zona Sul. Exagero no sentido Zona Sul das total. pessoas... Zona Sul total. Zona Sul total. Lá é mais parte mesmo que elas gostam mesmo de estar lá, tomar um café. Não, sentar. mas de ficar, Aqui, do exagero Zona assim, Sul. de pedir mais. Porque eu já Aqui. percebi, pela conversa que a gente teve lá, e né, o doutor Paulo que me atendeu, falou, não, você volta daqui a 15 dias para você ver se tá bacana, aí eu vou ver se tem que fazer alguma coisa. E isso é maravilhoso, principalmente com um ator que trabalha com... Enfim, se eu fizer uma cagada na minha cara, é uma cagada, é 20 vezes mais, né? Porque você fica... Como é que você É uma responsabilidade bem maior aqui. Bem maior aqui, na Zona Sul. Na Zona Sul. Porque chegou um dono de um posto de gasolina e falou assim, olha, eu preciso ficar bonito pro meu namorado que é jovem, 20 anos mais jovem. O que eu faço? Aí ele falou... Reencarna. Ué, mas gente, não. Mas ele tem 68. Então, por que ele arrumou um garoto de 27. Mas por que o amor passa por isso? Se é amor? Né? Então, você querer ficar bem? Aí ele disse, se ele não se arrumasse, o namorado dele não ia começar a visualizar ele daquela forma que ele queria. Aí ele foi lá e fez uma harmonização total, mas não ficou assim da forma ainda como ele queria. Você não faz? Não fazemos. Aí o Paulo pegou, foi fazendo aos pouquinhos e agora ele está fazendo aos pouquinhos, entendeu? Porque ele quer ser uma pessoa mais jovem pro namorado dele, né? Se faz alguma coisa drástica assim, acho que a pessoa também não se reconhece, né? Não se começa a se reconhecer. Não se vê, porque né? não é pra ele que ele tá fazendo, é pro outro. Eu acho que é E aí não vai rolar, né? Não vai rolar. Porque o outro pode falar, eu não quero mais. Ele começou a fazer isso não por ele. Isso eu falei isso pra ele. Eu falei, você tem que fazer por você. E como ela falou, é muita responsabilidade. Porque, E eu verdade, falo assim gente mesmo pro tá cliente. lidando com sonhos, né? Lidando com sonhos. A gente não pode fazer Ele tem que daquilo gostar se tornar um dele pesadelo. primeiro, entendeu?
ele está jogando a vida dele no foco no outro, né? Assim. Isso mesmo. Chocado! O Estênio Garcia tem quantos anos e a mulher dele tem quantos? O Estênio Garcia fez 91, a mulher dele deve ter 50 e poucos, Então. 60. Ele faz também por questão, né, de vaidade, de estar com uma mulher bonita, né? A gente não está julgando, a gente está comentando, ele tem todo o direito de fazer. A gente está comentando porque, na verdade, quando a gente tem um olhar com um passo atrás, eu, por exemplo, jamais posso fazer galã de peça ou galã de novela. Eu sei o meu lugar no mundo. Eu faço o anti-galã. Foi onde eu desenvolvi o lado da comédia. Né? Eu não tenho problema nenhum em fazer personagem feminino. São os melhores personagens que tem. Por isso que eu não tenho braço malhado dessa maneira. É verdade, porque existem mulheres malhadas, existem, mas o geral, né, para você ter o cuidado de você fazer uma mulher, né, nenhuma mulher anda sacudindo o ombro. Nem todas as mulheres têm um corpo feminino. Tem mulheres que têm um corpo masculino e tudo bem também. Então eu procuro me especializar no cognitivo, no comportamento daquele personagem, não no sexo ou na história que tem. Então, quando eu vejo que um cara, claro, ele quer ficar bem, ele vai ficar bem, mas se o outro já gostou dele daquela maneira, Exato. né, por que a forma? Aí você tem um casamento, aí saem todas as revistas, fulana tá grávida, ai que amor, o irmãozinho, depois sai, né, a gente já tinha um acordo para as puladas de fora. Ok, cada um tem o direito de fazer. Mas, agora eu vou falar, vai parecer julgamento. Parece que não é de verdade, né? Parece que tudo aquilo que acontece na mídia, né? Parece que tudo aquilo que chega nas pessoas e você torce pelaquela pessoa, não é verdadeiro. E eu acho que isso frustra muito as pessoas, né? Você hoje vê, a gente sabe de pessoas que tiram costela para ficar com a cintura melhor. E aí eu falo, ai meu Deus, eu não faço nada. Eu não consigo entender o porquê, né? Aí você coloca um silicone bacana de peito, né? Um tamanho que fica natural. Nunca fiz nada. E você, por que não falar? Por que não orientar a coisa? Era um dos meus propósitos de trazer vocês aqui exatamente para falar. Quando a gente começou a conversar, o jeito que você atendeu, o jeito que o Felipe falou, é de uma relevância tão grande, porque está todo mundo, no meu ponto de vista, está todo mundo muito perdido, muito sem saber para onde ir, né? Você deve vir vários pessoas, barriga sarada em 30 dias, vem, acessa meu coisa, e às vezes a pessoa não tem uma constituição física, muscular, sei lá, de DNA, não vai ter, né? Eu treino faz 10 anos. Hã? Eu treino faz 10 anos, desde a minha... Mas você tem, eu posso fazer 500 coisas de braço, eu não pego o braço. Em compensação, coxa e bunda é 2 minutos, porque eu fiz remo, porque eu fiz balé, porque eu jogava vôlei, porque eu andava pra caramba. É uma coisa que não tem... É difícil você padronizar, tem que ser dessa maneira, né? Quantas pessoas eu vi, tragadérrima, com um tronco desse tamanho e as pernas aparecendo... E até quando a gente começou a coisa na internet, tinha o saracura, né? O cara que era enorme em cima e 2 perninhas fininhas. Porque a pessoa malhava para ter aquilo que ela tem, ela tira a foto só da cintura para cima, com filtro, aí você encontra a pessoa, você não reconhece. Né? De tanta necessidade da pessoa aparecer e de repente... não acreditar que a pessoa pode gostar. Eu sempre falo para meus amigos assim, vocês querem alguém de barriga sarada? Vai no ML, tem várias lá que você pode... Ou você quer gostar de um ser humano, é completamente diferente. Gostar de um ser humano, né? A pressão, né? Acho que tem uma pressão histórica aí da humanidade tentando se colocar em caixinhas, tentando se quadrar ali em um padrão. Eu acho que... Mas o padrão dos últimos anos está muito ruim, né? Eu acho que está muito ruim. A maior homem para mim que veio à Terra e que o tempo se dividiu em antes e depois e que nasceu ali em Jerusalém, ali tentaram fazer com que uma pessoa daquela região se tornasse branca dos olhos claros. Imagina o que ia acontecer dali para frente, então.
Então, acho que tentar tirar... Agora que eu entendi, eu fiquei tentando acompanhar o raciocínio. Então, eu acho que a partir dali, tentar padronizar um padrão de beleza de uma pessoa que simplesmente dividiu o tempo entre antes e depois. Então, você imagina o que deve acontecer então com a humanidade. Você acha que vai piorar? Bom, a gente espera que não, né? Mas... Não, a gente espera não, eu quero saber a sua opinião. Bom, se depender da gente aqui da Clínica Ferraro, isso não. A gente tem não, eu tô falando do Felipe. É sim ou não? O quê? Não pode. Não, se depender... Não, comigo não. Você, não. O que você acha? Você acha que essa coisa tá piorando ou você acha que vai ter um tipo um boom, vai cair um meteoro e falar, galera, para, porque a coisa tá demais. A gente está tendo mais inclusões hoje, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, no mercado da moda se abriu perfis em que não se abriam antes. Sim. Né? Você acha que isso é uma coisa que vai dar uma acalmada? Isso. Então já é uma inspiração ali, né, para outros perfis que não sejam aqueles, né, padronizados, que muitas das situações biologicamente, né, as pessoas não conseguem chegar. Você falou uma coisa muito interessante. De repente a moda, né, ter aberto essas inclusões pode dar uma acalmada nessa busca por... Eu vejo, bom, anorexia, né, por pessoas que se acham gordas em função de alguma referência que ela tem, né? E nunca acham que estão magras o suficiente e vai entrando num parafuso. De repente pode ser que a moda mesmo, como você falou, uma coisa bacana. Pode ser que a moda pode dar uma acalmada, mostre um pouco. Eu acho que em torno da mídia social, né, da imprensa social, da televisão em si social, ela tem uma responsabilidade muito grande em colocar pessoas diversificadas em que outras pessoas se enxergam ali e não colocar um padrão. E como a outra pessoa também do lado de cá fala, opa, existe essa pessoa, né, na história. Eu não sei, eu fui criado de uma maneira muito incrível pelo meu pai e minha mãe. Eu tinha uma família, eu tenho até vergonha de falar, porque eu nunca dividi. Eu acho que a gente dividiu um bolo enorme e cada fatia foi para um lugar. Mas eu tinha uma família negra, uma família alemã e uma família japonesa que a gente foi criado juntos, desde pequeno. Então essa coisa do preconceito é uma coisa que ele não tem conectividade. Eu e os meus irmãos, nós somos em 5, a gente não entra na cabeça, assim, não gruda, né? Eu não consigo entender uma pessoa ter preconceito com a outra. Isso existe porque eu morei na África do Sul, em Cape Town, na cidade do Cabo. Eu era totalmente assim, na empresa que eu trabalhava, eu tinha que entrar pelo lado da frente, os negros por trás. Sério? Isso há 20 anos atrás. Isso eu sei que preconceito isso existe. total, porque a África do Sul, né, Cape Town, foi colonizado por ingleses, franceses e holandeses. Então, quando eu fui para lá, eu ia morar definitivamente lá, né? Foi que aí depois meu pai ficou doente e tive que voltar. Então, para mim, eu via assim isso, eu falei, meu Deus do céu, sabe? Assim, como um negro, isso existe até hoje. Não, existe sim, eu não consigo entender a gente teve um ministro, né? Eu não consigo entender essa história de como a história do feminicídio, né? Um homem não atender, não entender o não entender o não, né? E aí vai buscar beleza fora, né? Mas aí não entende o não de uma mulher, e aí você vai e mata aquela mulher, e tem gente que filma e não salva a mulher. Eu vejo isso como um desespero das mídias sociais, que é onde a gente vive, e provavelmente vocês, né? A clientela de vocês é muito... Vocês lidam com isso diariamente, né? Sim, eu tenho um exatamente. cliente chamado John, ele é da África do Sul, é o super cliente aqui da Sandriane. Ele falou que quando chegou na Ferrari, ele foi em outras clínicas, foi muito maltratado, porque ele é um jeito simples. Ele fala 11 dialetos. Ele falou, Débora, eu tô lá por você, porque eu fui muito bem tratado.
E ele falou assim, eu pago o que essa for coisa pra da ficar aparência, essa coisa da aparência Ele é não uma tem coisa... uma aparência, assim, né, Sandriane? Não é questão de ter aparência, essa coisa do julgamento das pessoas em cima da pessoa, às vezes você não sabe quem é. A minha mãe passou por uma coisa muito pesada uma vez, e minha mãe, imagina, é uma mulher muito bonita e muito simples, e foi ser madrinha de casamento, foi comprar um vestido numa grife muito, e a minha mãe, ela começou a mexer, minha mãe é hilária, nas roupas, a mulher falou, olha, essa parte aqui é tudo bastante caro. E o meu pai tinha mania ele viajava muito, ele superintendente financeiro da Itaipu, ele tinha dólar de 20, notinhas de 20, ela pegou um bolo e falou, isso aqui paga. Só que o dono da grife estava descendo, viu essa história, perguntou o que era, minha mãe falou, a mulher foi mandada embora na hora. Ela falou, não, muito obrigado, mas essa loja não é para mim. E saiu. Porque é uma mulher simples. Né? Então, esse julgamento, que é uma coisa que a gente precisa também tomar muito cuidado, né? Com estética, com comportamento, com julgamento. Enfim, amores, muito obrigado por vocês estarem aqui. Débora, obrigado pelo seu carinho, pelo seu exemplo. O que você precisar de mim para divulgar essa atitude tão linda que você tem com as mulheres que passam por coisas complicadas. Eu adorei te conhecer porque eu acho que você fala para muita gente solteira, muita gente que não é resolvida, que muita gente que busca a forma para poder achar o amor, e é exatamente o contrário, né? Quando você acha o amor é que você busca ficar bem para você, porque você consegue ter um relacionamento, consegue ter um sentimento dos mais gostosos que a gente tem, né? Isso. Você tem duas clínicas em Santana. Isso, agora. E futuramente mais 2. Estamos com um projeto agora de mais 2. Tá, mas vamos falar agora, que tem para o povo ir, que é Santana. Santana e Frei Caneca. Clínica Ferrari Estética. Tá no Instagram? Tá no Instagram, a Paulista é Ferrari Estética Paulista, siga lá, pessoal. A gente está colocando bastante promoção aí da nossa nova clínica lá na Paulista, então a gente está com loja de inauguração. A gente está colocando bastante promoção, está divulgando bastante, segue lá, curte. Cadê o pessoal de Santana? E o pessoal de Santana, só está puxando para Paulista, que é onde ele está. Eu estou brincando. Vou chegar lá. E o pessoal de Santana também ali, através do Ferrari Estética, que é a unidade 1, aí onde a Ferrari fez o nome aí há mais de 20 anos. Mas é só Ferrari Estética, então. Isso. E Ferrari Estética Paulista é a outra. É Ferrari Estética Santana e Ferrari Estética Prime, que vai ficar um nome mais Prime, né? Mais VIP. Bom, tá tudo aqui, né, gente? Tá tudo aqui. Qualquer coisa, manda pra gente. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você quiser entrar em contato com eles, manda e-mail para mim, eduardomartini.vip@gmail.com. E o principal é você comentar em primeiro lugar o que você achou, curtir, bota aquele sininho, compartilhar. Fulano, tá se achando esquisito, não sabe por que caminho você vai. Eu não sou ninguém melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, não sou caga-regra, não quero nada. A única coisa que eu quero é ter a oportunidade da gente conversar, de fazer você se sentir melhor, porque eu tenho certeza que se eu conseguir te atingir, eu vou ficar muito melhor, assim como eu faço no teatro aqui, no Teatro União Cultural. Amor. Deixa eu mandar um beijo pro Falk, né? Foi graças ao Falk. Sim, agora vamos aonde tudo começou nessa história. O Falks, meu cabeleireiro, ele acabou de ter um salão, chama Jazz, que é bárbaro, ali na Adoc Lobo. Em frente Renascença. Nossa, hoje eu tô perfeito, gente. Hoje o chip aqui está totalmente funcionando. O Falks, amado, você sempre, 18 anos que eu tô com ele ali. É 18 anos que eu tô com ele ali, que esse cara é um... Obrigado, olha o presente que você me deu. E o meu presente é você na minha vida, queridão. Um beijo. Queridos, Identidade está aqui para você falar. Edu, arruma aí, eu quero falar sobre isso. É o que a gente precisa, porque o programa não é para mim, o programa não é para você, o programa é para nós, para a gente poder conversar. Eu volto com certeza. Beijo. Beijos.